dentro de mim, eu prefiro já ir lá para o extremo da loucura, ultrapassar as etapas e te perguntar assim, essa ordem global que a revista The Economist aponta como uma reorganização do Trump se colocando como uma espécie de Don Corleone no mundo, isso, a princípio, é uma ordem global de natureza de consequências somente geopolíticas, ou a gente pode começar a se preocupar com algum tipo de situação bélica no mundo, meu caro? Olha, professor, eu costumo dizer, já não é de hoje, que Blade Runner, aquele filme, né, aquela realidade distópica de Blade Runner, está logo ali na esquina, está logo ali na frente, muito mais próximos do que a gente imagina, porque, além da questão geopolítica, da disputa entre os países, da influência global, a gente também está falando de disputas internas que acontecem nesses países, né, em que a extrema-direita ela chega para criar um ambiente de conflito, criar um ambiente de guerra, de inimizade entre dois segmentos ideológicos da sociedade. E, obviamente, que isso vai criar um ambiente de guerra também interna. A gente está vendo agora, estava vendo o agregador de pesquisas lá dos Estados Unidos, mostrando que a popularidade do Trump já despencou em um mês e uma semana, que é o período em que ele é presidente dos Estados Unidos, por conta justamente dessa postura agressiva dele em relação aos demais países, em relação, inclusive, a países que são aliados dos Estados Unidos e que estão, assim, de boca aberta, estupefatos com o tipo de comportamento que nem os aliados ele tem poupado. De fato, o que a gente está vendo, na verdade, é uma tentativa de reorganizar a ordem mundial, vamos chamar assim, como ela era no passado, né? A gente substitui aí a União Soviética pela China, e o que a gente está vendo é o mesmo tipo de confronto para saber quem influencia mais países no mundo. Qual é a grande diferença que a gente vê daqui para frente? A China não é a União Soviética, os tempos são outros, a gente está vivendo a era da tecnologia, a era em que a China consegue competir de igual para igual com os Estados Unidos do ponto de vista mercadológico, econômico, e não é à toa que a China investe em diversos países, a gente tem aqui bilhões e bilhões de dólares em investimentos chineses no Brasil, em geradora de eletricidade, em concessionária de rodovia, né? A gente tem aí a nova Rota da Seda, que é uma ação chinesa para aumentar a sua influência no mundo. Então, claro, os Estados Unidos estão percebendo a perda do protagonismo e estão tentando refundar aquele Estados Unidos que era, de fato, o império do mundo e que não é mais. E sim, isso pode levar a conflitos cada vez mais sérios. O Trump tem no seu histórico do primeiro mandato de que ele não fez guerras, mas não fez guerras na base da ameaça também, como ele está fazendo agora. A diferença é que agora ele está fazendo isso de forma muito mais intensa, né? Incluindo aí aqueles que são antigos, históricos aliados dos Estados Unidos e que não estão sendo poupados. Então, assim, o que eu percebo e meio que prevejo? Com essa queda de popularidade do Trump, daqui a 2 anos a gente tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Vai ter uma nova configuração da Câmara e do Senado. E a gente está vendo a queda de popularidade em razão das... não só da maneira autoritária como ele se comporta, mas também porque isso vai ter consequências econômicas para os Estados Unidos, consequências inflacionárias para os Estados Unidos, e, obviamente, o americano comum, daqui a pouco, vai começar a perceber os reflexos disso na vida dele, no cotidiano dele, no que ele come, no transporte que ele usa, na infraestrutura da cidade dele, porque vai mudar, né? E aí a gente pode ter uma desautorização, nem sei se essa expressão existe, uma desautorização dos americanos, mudando a configuração do Congresso Nacional, que hoje é majoritariamente trumpista, tanto na Câmara quanto no Senado americano. Agora, em 2 anos, até que isso aconteça, e eu acho que isso vai acontecer, o estrago é muito grande para todo mundo, não só para os americanos, mas para todo mundo. Então, assim, eu não vejo uma possibilidade de guerra declarada entre Estados Unidos e algum outro país, principalmente por conta da relação que o Trump tem com o Putin, que é uma relação de 2 iguais, 2 autoritários iguais.
tirando esse aspecto, né, e a Rússia é muito grande, a Rússia é uma aliada da China, então, assim, eu não vejo um conflito mundial, como tem gente que fala, a gente está à beira da Terceira Guerra Mundial. Não vejo, não é para tanto, mas sim, muitos países serão subjugados, muitos países, inclusive aliados, que sempre estiveram com os Estados Unidos, serão abandonados, como a Ucrânia está sendo abandonada agora, e isso vai definir muito dos aspectos geopolíticos daqui para frente, porque a Ucrânia vai ficar sem um pedaço do território, porque o Trump está impondo que ela aceite abrir mão de um pedaço do território para acabar com a guerra. Isso vai acontecer em outras regiões do mundo também, né? Como é que os Estados Unidos vão se comportar diante do conflito que tem a China com Taiwan, para resolver a questão de Taiwan? Como é que eles vão se comportar? Não sabemos. Mas diante da expectativa de enfrentamento dos Estados Unidos para a China, a gente pode esperar que alguma coisa venha sim, né? E o Trump, ele é bravateiro, essa política, esse modo de fazer política na base da bravata, ele irrita os demais países, ele amedronta os demais países, mas ele também cria um sentimento de união de todo mundo contra os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai estar vendo uma reação forte, global. Por enquanto a gente vê reações esparsas, uma aqui, outra ali. A Colômbia fala uma coisa, mas teve que capitular. A União Europeia está ameaçando também que se vai retaliar de volta se vier com tarifa, ele já está dizendo que vai. A gente tem reações esparsas, isoladas, mas daqui a pouco essas reações serão em grupo. E a hora que isso acontecer, o americano vai perceber que o mundo mudou, de fato. Que os Estados Unidos não têm mais aquele domínio que tinham, porque existem outros mercados capazes de substituir os Estados Unidos no coração do mundo e do ponto de vista prático também, fornecendo tudo aquilo que o mundo precisa, desde combustível, minério, produtos de alta tecnologia, né? A China também tem suas big techs, a China também tem inteligência artificial, e mais barata e tão eficiente quanto a inteligência artificial americana. Então, assim, não é como era no período da Guerra Fria. Mudou, né? O adversário China é muito maior e muito mais poderoso do que a União Soviética foi naquela época. O mundo era dividido em dois naquela época, que não era um mundo tão multipolar como é hoje, tão globalizado como é hoje, tão moderno e tecnológico quanto é hoje. Então, assim, a China é um adversário muito mais difícil hoje de ser enfrentado por conta das relações políticas que ela estabeleceu no mundo e por conta do volume imenso de dinheiro que ela ainda tem disponível para colocar no mundo e aumentar sua influência. E, Ricardo, é dessa forma que eu quero aqui iniciar um bate-papo contigo sobre justamente isso, as forças que nós estamos tendo que enfrentar nesse momento no Brasil. No Brasil, não no mundo. Eu ainda me espanto pelo fato de ter que enfrentar forças fascistas no Brasil, mas eu tenho que me acostumar em algum momento. A gente enfrenta pessoas que levam, que invernizam o seu discurso com um suposto patriotismo que cada vez mais cai, que cada vez mais não se sustenta em hipótese alguma, porque defendem mais Estados Unidos da América do que o próprio Brasil, mas que ainda assim possuem força e muita força. Bolsonaro está caindo, mas está muito longe do bolsonarismo cair, muito longe. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí um horizonte que nos deixa preocupados, o horizonte que eu digo, 2025, 2026, e o que acontecerá depois. Alexandre de Moraes permanece sendo uma espécie de garantidor da República, ou garantidor da democracia, meu caro? Até porque nós estamos num ponto de não retorno, né, professor? Não dá para mais, não há como recuar diante do que está acontecendo, e o próprio Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que tem a percepção disso. A percepção de que o ponto em que ele atingiu no combate à extrema-direita, ao fascismo, no combate a ideologias antidemocráticas, ele não tem mais ponto de retorno. A gente está vendo nesse momento a maior ou a mais poderosa nação do mundo fazendo um enfrentamento direto dentro daqueles métodos da extrema-direita. Não precisa ser verdade. Basta eu criar uma história aqui e bater essa história na cabeça das pessoas, que essas pessoas vão acabar aceitando essa história. Esse processo mesmo foi aberto nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Qual é o objetivo desse processo, se não criar um fato? Um fato para ser explorado politicamente, para ser explorado
pela extrema-direita no mundo inteiro. Por quê? Porque se o Trump faz qualquer coisa, é notícia no mundo inteiro. O mundo inteiro já noticiou que o presidente americano está processando um juiz brasileiro ao lado de uma Big Tech. Então, assim, isso, inclusive, foi anunciado no dia da denúncia, não vamos esquecer, né? Esse processo foi divulgado no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República denunciou o Jair Bolsonaro. Então, você percebe também uma jogada casada para poder abafar a notícia no mundo de que o ex-presidente brasileiro tinha sido denunciado por tentativa de golpe de Estado. Então, assim, hoje, o que a gente tem? Uma correnteza contrária, né? A gente está aqui numa plataforma, numa rede social, fazendo nosso trabalho, levando a nossa discussão, tentando fazer a discussão com honestidade, com decência, mas a gente tem pouco espaço para apresentar os nossos argumentos, né? Eles têm muito mais espaço que nós em todas as plataformas. A audiência, porque o algoritmo encaminha o conteúdo que eles têm a oferecer com outra boa vontade, muito diferente da nossa, e isso é descarado. Hoje não era, antes era disfarçado, era uma coisa de, né, do mesmo jeito que os meios de comunicação brasileiros sempre se disseram independentes, negando a sua parcialidade, as Big Techs também sempre fizeram isso. Agora elas nem fazem mais, agora é tudo descarado, tudo frente a frente. E se a gente não tiver regulamentação das Big Techs, a gente não vai ter uma solução a curto prazo, muito pelo contrário. Eu vejo a situação piorando cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai ter menos espaço para expor as nossas ideias, e a gente é demonizado. Essa é a expressão, demonizado. O modelo é o mesmíssimo modelo político do marketing digital. Você cria um inimigo, né? Você cria um vilão, aí você nomeia esse vilão, você faz as pessoas odiarem esse vilão, e depois você se apresenta dizendo: eu sou a solução contra esse vilão que você já odeia, porque eu já consegui levar você a odiar essa pessoa. Sem regulamentação, esse modelo não vai mudar. E se o Congresso não fizer, e de fato não parece que vai fazer, isso vai ter que ficar a cargo do STF. E, de novo, tem o bônus de fazer essa mudança, essa regulamentação de uma forma ou de outra, ainda que seja pelo STF, mas tem um ônus também, porque, mais uma vez, vai recair a pecha de que o STF está se metendo na política e na liberdade de expressão. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, eu acho que nesse momento também histórico, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, são alguns dos ministros que perceberam que a gente está num ponto de não retorno, num ponto de enfrentar, enquanto a gente tiver forças aplicando a lei, que é o que eles estão fazendo, mas enfrentar mesmo, né? A gente está vendo agora uma guerra suja, híbrida, diferente. Não se luta mais no campo jurídico, agora se luta no campo político e comunicacional. E é isso que está acontecendo, por exemplo, com esse processo, né? É pura comunicação, é pura propaganda esse processo. É tão maluco, a história é tão louca, que mesmo com a juíza lá nos Estados Unidos dando a decisão contrária ao pedido das empresas, negando a liminar, ainda assim, eu vi veículos de comunicação brasileiros tradicionais escreverem lá que a empresa estava comemorando a vitória sobre o Alexandre de Moraes. Que vitória! Tudo que eles pediram foi negado. Sim. Mas a gente viu veículos de comunicação que se dizem sérios, tradicionais, dirigidos por jornalistas que a gente conhece há décadas, escrevendo lá que a justiça americana disse que não precisava cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. É claro que não precisa cumprir as ordens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. As ordens não são para lá, as ordens são para o território brasileiro, né? São baseadas na lei brasileira e dentro do território nacional. Mas cria-se uma confusão, eu acho que tem muita preguiça também do jornalismo brasileiro hoje, né? Ou dos jornalistas brasileiros, muita preguiça de entender melhor o que está acontecendo. É muito melhor deixar o mistério no ar, fazer uma manchete misteriosa, porque vai forçar o clique. Só que isso gera uma confusão tremenda, uma confusão dos diabos, e sempre em cima de algo que, assim, não precisa ser verdadeiro, não precisa nem ter um fundinho de verdade. Você lê a decisão, ela é inteirinha contrária aos interesses das empresas, mas não precisa ser verdade. Para pessoas que acreditam que a Terra é um disco de pizza, fica fácil. Você... Com borda recheada, né? Exatamente. Você vir com essa história, é fácil de você inventar qualquer narrativa e convencer um monte de gente. Não vai convencer todo mundo, mas
Se todo dia você convencer 1, 2 ou 3, daqui a pouco tem 50, depois são 100, depois são 200. E isso não vai parar de crescer, mesmo que seja negando a realidade. A gente viu vacinação, a gente viu... Essa questão da Terra plana é simbólica, né? Mas a gente, assim, são tantas histórias que a gente pode ver de mais absurdas que possam parecer. Não é para todo mundo, não é para todo mundo que é simbólico, tá? Eu te garanto isso. O duro é isso, né? Assim, eu vi recentemente uma entrevista do Bolsonaro lá para o Léo Dias, né? Todos nós vimos. Horrorosa. As obrigações de ofício fez com que todos nós víssemos. Exatamente. E aí, assim, nós estamos no dia 27 de fevereiro de 2025. Já passaram mais de 2 anos do 8 de janeiro, e o cara hoje está lá repetindo, mas foi a esquerda que bancou os acampamentos, foi a esquerda que fez o 8 de janeiro. Né, eles estão pedindo anistia para a esquerda, isso que é interessante. Mas, assim, não precisa ter nenhuma conexão com a realidade, o que eles falam. E essa é a facilidade que eles têm. Eles não têm nenhum compromisso com a realidade. Eles simplesmente criam uma história, contam, insistem, repetem, instintivamente, insistentemente, e têm o apoio das Big Techs para espalhar essas versões. Então, só dei uma volta muito grande, mas encerrando o que você estava falando em relação ao Alexandre de Moraes, eu vejo assim que desde lá atrás o Alexandre de Moraes segura a parede e fala, alguém pega isso aqui enquanto eu estou segurando. Isso aqui é a democracia. Alguém assume as rédeas da democracia que eu estou segurando aqui para não cair. E ele continua segurando até hoje. E eu acredito que vai continuar segurando. Acredito que sim. Eu acho, inclusive, que no ponto que nós atingimos, tem gente que fala, o Xandão amanhã vai querer ser político, vai querer ser presidente. Eu acho que diante do papel dele hoje, desse combate ao fascismo, acho que ele nem vai ter mais condição, se tivesse, é que ele tem alguma pretensão de ser político um dia, porque tudo que ele fez hoje vai ser jogado por terra se amanhã ele quiser entrar para a política. Então, eu já nem acredito mais que isso vai acontecer. Não, eu também não acredito. A gente tem uma fala curta aqui, mas importante do Barroso, nesta mesma audiência. Vamos ver aqui todo mundo. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Nós bem sabemos... o dia, parece, de frases fortes. O Xandão disse que tem que se ter coragem, e agora o Barroso diz que nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Essas declarações do STF, que vêm aí desde a apresentação da denúncia, são, de certa forma, uma queda de braço, mesmo que simbólica, com o campo extremista, ou até mesmo com os extremistas do parlamento. O STF está mandando recados antes de começar a julgar? Acho que sim, acredito que sim, acredito que está fazendo isso também porque está sozinho nessa, né? O jogo do Trump, o jogo do Elon Musk e o jogo da extrema-direita mundial é um jogo muito pesado que tenta confundir o judiciário brasileiro com o governo, com o Estado brasileiro como um todo, né? Tenta trazer para dentro da discussão o governo, o Lula, o presidente do Brasil. E o Itamaraty emitiu aquela nota falando que os Estados Unidos estão distorcendo os acontecimentos, mas assim, o STF percebeu que vai ter que se defender sozinho justamente por conta dessa independência dos poderes. Justamente porque existe uma separação harmônica entre os poderes. Ele vai ter que se defender sozinho e os juízes começaram a dar essas demonstrações justamente, olha, nós estamos unidos, não adianta vocês perseguirem o Xandão, porque se não for o Xandão, será outro aqui com o mesmo pensamento e com o mesmo tipo de decisões, porque o tribunal está unido. Acho que esse é o grande recado que o Barroso está tentando transmitir, que o próprio Xandão está tentando transmitir. Agora eu só chamo ele de Xandão, eu já nem lembro mais de chamá-lo de Alexandre de Moraes. Que o Flávio Dino tem tentado transmitir, ele também postou nas redes sociais dele
um texto de solidariedade a esses ataques que o Alexandre de Moraes está sofrendo. Então, assim, há uma resistência demonstrando união, transmitindo este recado: o tribunal está unido e não adianta vocês atacarem. Eu acho que essa é a mensagem que eles estão tentando passar nesse momento. E se a gente pegar os julgamentos de todas as tentativas de ou afastar o Alexandre de Moraes do processo, torná-lo suspeito, torná-lo impedido, enfim, o do próprio Flávio Dino e do Cristiano Zanin, a gente está percebendo a tentativa de tirar o Alexandre de Moraes foi quase unânime, né, a votação para mantê-lo no processo, só o André Mendonça que foi contrário. Até o Cássio Nunes foi favorável a manter o Alexandre de Moraes no processo. Então, tudo isso, as votações da primeira turma são sempre unânimes, 5-0. Tudo isso é demonstração de força e de união, e demonstrando que o Supremo Tribunal Federal está consciente de que ele está sozinho nessa briga, enquanto poder constituído do Brasil, que não adianta ele esperar que o governo vá fazer alguma coisa na sua defesa, porque não é o caso.